Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui diante desta oportunidade que Deus Ele tem nos concedido, irmãos, para ministrar a terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui reciclando uma lição que já foi estudada há alguns meses atrás e hoje será ministrada a terceira aula aqui da nossa lição. E como os irmãos vão poder ver, está novamente aqui o nosso amado irmão Messias, que está conosco, nos ajudando a gravar este vídeo como uma ferramenta de ensino da palavra de Deus para os irmãos. Messias. Eu cumprimento a todos com a santíssima paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, novamente, juntos, para podermos ministrar a terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Como já todos conhecem, na capinha, esta lição aqui, Crescimento e Serviço do Cristão. Crescimento e Serviço do Cristão. Então hoje nós vamos ministrar a terceira lição e vamos então hoje dar início. Espero que todos tenham acompanhado, porque foi necessário fazer dessa forma os estudos. Espero que todos acompanhem conosco a Escola Bíblica Dominical. Então vamos dar início hoje. Vamos agora fazer uma oração, levar nosso pensamento a Deus, invocar o Espírito Santo para que Ele possa estar presente conosco sempre e exatamente hoje, durante essa Escola Bíblica Dominical, que Ele venha tocar nos nossos corações, explicar para nós o que precisamos enxergar, para que nos dê visão de crescimento. Então vamos pedir a Deus a sabedoria do alto, para que nós possamos agora, todos juntos, orar e dar início nessa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Soberano Deus, soberano e eterno Pai, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos diante de Ti, da Tua santa e poderosa presença, diante desta ferramenta de estudo e de ensino da Tua palavra, Pai. Peço ao Senhor que venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e também daquele que irá ter acesso a este material, este vídeo, Senhor, que seja uma ferramenta de bênção para a sua vida, de conhecimento e de aprendizagem da Tua palavra. Que o Senhor venha nos usar mais uma vez para a glória do Teu nome e benefício da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Espero que essa aula entre na casa de cada um hoje. Quero aqui dar início. Nós vamos agora dar início à Escola Bíblica Dominical com a lição de número 3, onde o tema é o desafio de crescer e servir. O desafio de crescer e servir. Então vamos para a leitura bíblica. A leitura bíblica ela se encontra em Hebreus, capítulo 5, do 11 ao 13. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 13. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornardes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Texto áureo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Hoje, nós temos 3 tópicos para estudar na Escola Bíblica Dominical. E esses tópicos, o primeiro dele é desafios do crescimento.
esse tópico ele tem o ponto 1, que é o homem natural. Vamos falar sobre o homem natural. O ponto 2, o homem carnal. O ponto 3, o homem espiritual. Depois vamos ter o tópico 2, obstáculos ao crescimento. Ponto 1, tempo errado. Ponto 2, escolhas equivocadas. E ponto 3, dieta inadequada. Nós vamos depois ter o tópico 3, que é ajudas ao crescimento, onde tem o ponto 1, alimento da palavra, ponto 2, discipulado dinâmico, e ponto 3, ajuda do Espírito. Então, esse vai ser nossos tópicos e esses vai ser os nossos pontos que vamos hoje citar aqui na Escola Bíblica Dominical. E espero que todos tenham bom entendimento, porque essa lição de hoje nos faz refletir também sobre aqueles que amam e adoram a Escola Bíblica Dominical. Porque são pessoas que querem crescer, querem servir, aceitam a palavra, buscam a palavra, buscam a leitura, né? E essa lição ela vai nos trazer bastante reflexão sobre isso. Quero aqui então passar para o nosso pastor Iramar, né, dar a continuação na Escola Bíblica Dominical. Assim, então, daremos a continuação. Amém? Muito bem, muito obrigado, irmão Messias. Aí fez a introdução da nossa lição de hoje. E eu tenho certeza que, assim como foi no vídeo anterior, na lição de número 2, lição de número 1, certamente Deus, nesta ocasião e nesta oportunidade também, vai nos dar vitória e nós vamos conseguir transmitir um bom ensinamento da parte de Deus para a vida dos irmãos. Muito bem, meus queridos, como já foi aqui falado inicialmente, sobre a lição de número 3, reciclando, uma lição que já foi estudada alguns trimestres atrás por conta da dificuldade que tivemos em receber o novo material por conta da pandemia, mas estamos aqui na lição de número 3, que tem como título o desafio de crescer e servir. Então nós vamos aprender, nós vamos aqui estar permeando dentro deste contexto, deste título desta lição, aprendendo o desafio de crescer e de servir. Então, como eu sempre falo aos irmãos, nós vamos entender inicialmente aqui a nossa lição pelo seu título e depois continuaremos compreendendo melhor o desenvolvimento da nossa lição. Então, o desafio de crescer e servir. Então, quando nós observamos a respeito do desafio, o que é um desafio, irmãos? Um desafio é a ação ou o efeito de desafiar. O desafio é o ato de instigar alguém para que realize alguma coisa. Alguma coisa como? Normalmente além das suas competências ou habilidades. Então, isso é um desafio. É instigar, é o ato de instigar alguém a desenvolver ou realizar alguma coisa, alguma tarefa ou alguma obra que esteja além das suas próprias competências ou habilidades. Então, em terceiro lugar, o que é desafio? Desafio é a ocasião ou um grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Então, ser desafiado ou vencer um desafio é a ação, certo? Ou um grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Então, desafio é um grande obstáculo que deve ser ultrapassado. Então, o desafio de crescer e servir é nós aprendermos a realizar coisas que estão normalmente além das nossas competências ou das nossas habilidades, porque o desafio de crescer e servir,
Ou seja, nós vamos aprender mais uma vez através dessa aula a manter o processo de crescimento. Hoje nós vamos ser desafiados a crescer mais e mais na presença de Deus, porque nós sabemos que a nossa própria lição já nos demonstra que há obstáculos ao crescimento. Então nós vamos aprender a vencer estes obstáculos que eles podem se colocar diante de nós para impedir o nosso crescimento espiritual na presença de Deus. Muito bem, então crescer, quando fala do crescimento, eu já expliquei nas aulas anteriores a respeito do crescimento e também um pouco a respeito de servir, mas eu queria aqui rapidamente ser mais enfático a respeito de servir. Servir, meus irmãos, está relacionado a ser útil. Então, primeiro, nós vamos ser desafiados a fazer coisas que talvez não estejam nem ao nosso alcance, mas isso é um desafio, realizar tarefas além das nossas habilidades já adquiridas. E crescer é um processo contínuo do cristão até chegar ao perfeito, né, a plenitude da estatura, da plenitude de Cristo. E servir é ser útil. Ser útil. Servir, irmãos, é ter serventia, é ter utilidade. Glória a Deus. Então é isso que nós vamos aprender nessa lição, que nós precisamos entender que nós somos útil para Deus, que nós temos uma utilidade para Deus. Servir está relacionado a cumprir determinados deveres ou funções. Então, nós somos mordomos de Cristo. Nós somos soldados do Senhor. Então, nós somos trabalhadores, ceifeiros na sua seara, trabalhadores da sua obra. Então, nós precisamos entender que somos úteis, que temos utilidade, que temos serventia para o nosso Deus. E essa lição nós vamos aqui aprimorar este conhecimento a respeito do desafio de crescer e de servir. Então, quando nós adentramos aqui na nossa lição, nós encontramos aqui um texto que diz que toda pessoa ela possui uma necessidade natural de crescer e de desenvolver. É normal que o cristão cresça e anseie pela autoridade espiritual. E o processo todo leva tempo e demanda paciência. Então, queridos e amados irmãos, logo nós entendemos inicialmente que toda pessoa, que todo ser humano, ela tem uma necessidade natural de crescer e desenvolver. Na primeira aula que eu ministrei, no primeiro vídeo, eu falei a respeito, eu vou aqui trazer de volta esse pensamento de uma criança. Então, uma criança, quando ela nasce, passa-se o período da gestação, ela nasce, o processo natural dela como um ser humano é se desenvolver, é crescer, é aprender a dar os primeiros passos, é aprender a engatinhar, depois dar os primeiros passos, depois vai aprender a chamar papai, mamãe e assim por diante. Depois vai aprender a falar desenroladamente, vai aprender na escola e assim vai aprendendo e a vida vai seguindo esse curso natural do processo de crescimento. Então toda pessoa possui naturalmente a necessidade de crescer e de se desenvolver. E não é diferente nas coisas de Deus, não é diferente na igreja, não é diferente na questão e no quesito espiritual. Há esta necessidade de crescer. Então, nós vamos aprender que esse crescimento, como o crescimento de uma criança, no sentido natural da vida, demanda tempo e demanda muita paciência até que ele chegue a um estado adulto e de pleno e completo desenvolvimento físico, emocional e assim por diante. No que diz respeito ao crescimento espiritual, assim também é. Ele demanda tempo, demanda paciência, mas uma coisa que não pode faltar nessa caminhada é perseverança, para que nós possamos chegar na medida da estatura da plenitude de Jesus Cristo.
Então, adentrando no primeiro ponto da nossa lição, nós aqui aprendemos que existem 3 condições bíblicas que demonstram a situação do homem em relação a Deus. Então, aqui nós vamos aprender no primeiro ponto da nossa lição que há 3 condições, irmãos, que demonstram qual é a situação do homem, do ser humano, diante do nosso Deus, o nosso Criador. E quais são essas 3 condições que a Bíblia nos demonstra que o homem se encontra diante de Deus? Primeiro, o homem natural. Segundo, o homem carnal. E terceiro, o homem espiritual. Então, estas são as 3 condições que nós encontramos dentro da palavra de Deus que demonstram qual é a situação do homem, isso de um ser humano, de um modo geral, diante do nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Então, o que aprendemos com o homem natural? Nosso amado irmão Messias, ele vai me ajudar agora, me auxiliar aqui, e ele vai ler um texto para que os irmãos compreendam melhor, em 1 Coríntios, no capítulo 2, e no versículo de número 14. 1 Coríntios 2 e verso 14, que vai nos trazer uma referência sobre o homem natural. Leia para nós, irmão Messias, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muito obrigado. Então, percebam os irmãos, a pessoa que é considerada como um homem natural, irmãos, com base nesse texto, é aquela pessoa que não ainda experimentou o novo nascimento. É uma pessoa que ainda não experimentou o novo nascimento, a regeneração proporcionada por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Ele não entende e nem aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Esse é o estado do homem natural diante de Deus. É aquela pessoa que ainda não experimentou o novo nascimento, que ainda não experimentou a regeneração por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é o novo nascimento, irmãos? O novo nascimento ou regeneração, esse texto onde nós vamos encontrar Jesus falando ali com Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3, está relacionada a uma palavra que vem do grego, que significa metanoia. Metanoia quer dizer, na nossa linguagem, arrependimento, mudança de mente, volta para Deus e mudança de pensamento. Então, o homem natural é aquela pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não mudou os seus pensamentos, que ainda não mudou de mente, que ainda não se voltou para Deus e, portanto, ele não entende as coisas de Deus, as coisas espirituais. Por quê? Porque ele ainda é um homem natural. É um homem natural. Ele está na condição mais inferior da existência humana, de homem caído, porque ainda não experimentou o novo nascimento, a regeneração proporcionada por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria novamente que o nosso amado irmão Messias lesse para nós 1 Coríntios capítulo 1. Esse aqui é uma referência minha. 1 Coríntios capítulo 1, para uma melhor compreensão nossa, capítulo 1 e verso 18, para que os irmãos vejam aqui que aquilo que eu estou falando, irmãos, a pessoa que não experimentou o novo nascimento está espiritualmente morta em seus delitos e pecados. Por isso, não aceita e nem entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Veja o que a Bíblia diz a esse respeito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Então percebam aqui os irmãos que para o homem natural, aquele que ainda não nasceu da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos, que não poderia ver o reino de Deus, é assim o que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 1 e no verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que nada têm ou querem com Deus. É loucura quando se fala de crucificação, é loucura quando se fala do sacrifício de Jesus. Mas para nós que já experimentamos o novo nascimento, para nós que já experimentamos a metanoia, a regeneração, a mudança de pensamento, a mudança de vida, já experimentamos o arrependimento dos nossos pecados, o reconhecimento do nosso estado caído e voltamos para Deus, ao invés do sacrifício de Jesus ser loucura, ele é, irmãos, para nós que somos salvos, poder de Deus. É o poder de Deus, a mensagem da cruz. Porque o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque ele ainda não experimentou o novo nascimento. E as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, para entender, discernir as coisas de Deus, é preciso ter experimentado o novo nascimento, a mudança de vida, a regeneração, que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é um indício de quem teve uma mudança de vida e saiu do seu estado natural. Ele não vive mais nos seus delitos e pecados, mas agora ele vive uma nova vida por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Este é o homem natural. Este é o homem natural. Seguindo a nossa lição, ele diz assim: vive em trevas espirituais e nunca se interessa. E seus interesses não são os interesses de Deus. O homem natural, ele sempre vive em trevas espirituais e os interesses dele não são os interesses de Deus. Ele nunca atingirá a maturidade espiritual e o máximo que conseguirá será apenas algum polimento religioso. Glória a Deus. Mas ele não pode agradar a Deus, pois vive em inimizade contra ele. Isso está referenciado em Romanos capítulo 8 e no versículo de número 7, que nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, Romanos capítulo 8 e verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem, na verdade, pode o ser. Porquanto a inclinação da carne, irmãos, é inimizade contra Deus. E é assim que o homem natural vive. Ele vive na carne. Então, por viver na carne, nas inclinações da carne, ele não consegue agradar a Deus, porque ele não se sujeita à lei de Deus e nem, na verdade, o pode o ser, porque é um ser carnal e um ser natural que ainda não vive na dimensão espiritual de Deus. O ponto 2 da nossa lição nos fala, o ponto 2 do tópico 1, do homem natural. O homem carnal, perdão. Falamos do homem natural no primeiro ponto e no segundo ponto agora o homem carnal. A referência bíblica está em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no verso 3, que diz assim a palavra de Deus: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Irmãos, quem são essas pessoas que são consideradas pessoas carnais? Quem são? É o indivíduo, irmãos, que já experimentou o novo nascimento. Aí os irmãos podem perguntar, mas como que já experimentou o novo nascimento e agora pode ser considerado um homem carnal, ou uma mulher carnal, ou um ser humano carnal, mesmo tendo experimentado o novo nascimento?
Sabe por quê, meus irmãos? Porque este indivíduo até experimentou o novo nascimento. Ele até experimentou uma experiência espiritual. Mas só que ele estancou, ele não cresceu. Ele aceitou Jesus, ele participou do primeiro amor e aquela maravilhosa alegria que sentimos no começo da caminhada. Só que ele não progrediu, ele não foi adiante. Era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Uma igreja que era estruturada, uma igreja onde os dons eram manifestos. Porém, o apóstolo Paulo agora está repreendendo os irmãos, porque havendo inveja, havendo dissensões, porventura, isso não era um indício de que eles eram pessoas carnais, ou seja, iniciaram bem, começaram bem, mas no meio da caminhada estancaram no quesito espiritual. O que isso quer dizer, irmãos? Muito embora esta pessoa esteja viva espiritualmente, ele ainda não foi além do estágio da infância espiritual. Está até vivo espiritualmente, porém, ele não progride, ele não prospera, ele não sai do estado da infância espiritual. E como tal, só pode ingerir leite, sendo capaz de entender apenas as verdades espirituais elementares. Ele não consegue absorver um alimento mais sólido, um alimento mais profundo, uma palavra mais severa para dar-lhe estrutura e crescimento, porque ainda é carnal. Então, quando se pesa na palavra, quando se aprofunda no quesito da mensagem, então ele já passa a não mais conseguir compreender, porque ele estancou, ele não foi mais adiante. Então esse é o homem carnal, que ele já experimentou o novo nascimento, porém ele parou, ele não continuou. Ele deseja desfrutar as bênçãos do Senhor, mas o seu nível de compromisso com as responsabilidades da vida espiritual é fraco e ele é inconstante. Ele não se submete ao controle do Espírito Santo. Antes, é dominado pela carne. Portanto, também não pode agradar a Deus. É o que está registrado em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Há uma outra referência em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 4 também. Tiago, capítulo 4 e versículo 4, que vai nos falar também a respeito desse assunto. De que, queridos irmãos? Olha o que Tiago escreveu no capítulo 4 e o verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não podemos, queridos irmãos, ser homens naturais e nem carnais, glória a Deus. Mas nós precisamos ser espirituais. Louvado seja Deus. Precisamos ser espirituais. É o terceiro ponto da nossa lição do tópico 1. Desafios do crescimento. Qual é o primeiro desafio? O homem natural. Precisamos vencer o homem natural. Segundo desafio ao nosso crescimento, o homem carnal. Precisamos vencer o estágio da carnalidade e entrar na dimensão espiritual. Terceiro, o homem espiritual. Um texto que está na Bíblia, registrado em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 13 e também o verso 15. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, que vai nos dizer assim a palavra de Deus: aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E o verso de número 14 e 15 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las. Por que não podem entendê-las, irmãos? Porque elas se discernem, porque elas, na verdade, se entendem espiritualmente. E o verso 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o homem espiritual é o estágio em qual nós precisamos chegar. Quem é este? Este é o cristão que já saiu da infância espiritual e está em franco processo de desenvolvimento. Está em franco processo de desenvolvimento. Então, o primeiro desafio é vencermos o homem natural, que é aquele que ainda não experimentou o novo nascimento. Mas nós, os cristãos, já experimentamos o novo nascimento. Já conhecemos, já reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós já vencemos o estado do homem natural. Segundo, o homem carnal não pode reinar em nossa vida. Nós precisamos vencê-lo e entrar na dimensão espiritual. Porque se não acontecer isso, dificilmente nós compreenderemos as verdades profundas da palavra de Deus. Porque estas verdades mais profundas, estes ensinamentos mais profundos, irmãos, a respeito de Deus, aquilo que vai firmar a nossa fé, que vai nos dar mais estrutura na nossa caminhada com Jesus, talvez não consigamos compreender se não conseguirmos vencer o estado natural, o estado da carnalidade e entrarmos na dimensão espiritual. Esse é o objetivo, na verdade, nosso aqui, entrar na dimensão espiritual. Mas para entrar na dimensão espiritual, irmãos, nós precisamos crescer gradativamente. De que forma? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Certo? Então, crescendo gradativamente na graça e no conhecimento do Senhor, ele tem adquirido uma estatura espiritual que o capacita a agir de forma madura. Então, o homem espiritual, quando ele cresce na graça e cresce no conhecimento, ele adquire uma maturidade espiritual, uma estatura espiritual que o capacita a agir de forma madura. E qual é o crescimento perfeito? Como anteriormente eu já falei, está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, e verso 18. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse é o crescimento ideal para todo cristão. Crescer na graça e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se os irmãos quiserem saber melhor a respeito de crescer na graça e no conhecimento, os irmãos assistam a primeira aula que eu dei, que lá eu explico mais detalhadamente a respeito do crescimento ideal para o cristão. Então, qual é o nosso objetivo, irmãos? É chegar na medida espiritual, na estatura e na maturidade espiritual, certo? Porque nós temos o homem que cresce no quesito espiritual, ele tem compromisso com Deus, no seu relacionamento com o Senhor, e ele amadurece a cada dia. Ele tem a mente de Cristo e busca compreender e se aprofundar nas verdades espirituais mais profundas, nutrindo-se do alimento sólido da palavra de Deus. Além disso, ele compartilha o que tem recebido do Senhor e com humildade é capaz de ensinar e servir eficazmente no corpo de Cristo, de acordo com o que recebeu. Então, isso é o que faz o homem espiritual.
É o que faz aquele que entrou na dimensão espiritual, irmãos. Ele consegue compartilhar o que tem recebido do Senhor. Ele é humilde o suficiente e capaz de ensinar e servir eficazmente no corpo de Cristo, de acordo com o que recebeu. Louvado seja Deus. Então, a capacidade de compreender verdades espirituais, obedecendo e aplicando-as na própria vida, é o que distingue a esta condição das demais. Então, isso tudo que eu falei anteriormente é o que vai distinguir o homem espiritual do homem carnal e do homem natural. É porque ele compartilha e o que ele recebe do Senhor, e com humildade ele é capaz de ensinar e servir eficazmente no corpo de Cristo, de acordo com aquilo que ele recebeu. Só abrindo um parêntese aqui, é isso que eu me propus, é isso que o nosso amado irmão Messias aqui se propôs, a compartilhar com os irmãos, diante desta situação epidêmica e dificultosa que estamos vivendo, compartilhar com os irmãos este ensinamento da palavra de Deus. Então isso nos alegra o coração, porque Deus, através desta ferramenta, está nos dando a oportunidade de nós compartilharmos com toda a humildade, com toda a simplicidade, como os irmãos podem observar, o que Deus tem colocado em nosso coração. Então isso é o que discerne, é o que diferencia o homem espiritual do homem carnal e do homem natural. É saber compartilhar aquilo que ele também aprendeu. É contribuir para o crescimento e o progresso da disseminação do Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo e a toda a criatura. Indo aqui mais adiante, falando do ponto 2 da nossa lição, eu quero agora pedir o auxílio do nosso amado irmão Messias, para ele estar fazendo a leitura do nosso texto, do ponto 2, que tem como título Obstáculos ao Crescimento. Messias, por gentileza, leia para nós o primeiro obstáculo que pode ser colocado como impedimento ao crescimento do cristão. A leitura nos diz assim: obstáculo ao crescimento. Alguns fatores podem impedir o desenvolvimento do cristão e comprometer a sua maturidade. Ponto 1. Tempo errado. Maturidade cristã é um processo que deve ocorrer no tempo apropriado. E tempo errado não só significa fazer as coisas antes da hora, mas também atrasar-se na realização das mesmas. O crescimento pode ser retardado por negligência ou procrastinação, que é adiamento, em aplicar na própria vida o conhecimento da vontade de Deus. Há de se levar em conta a importância dos dois tipos de tempo no processo de maturidade cristã. Cronos, a passagem natural do tempo, o tempo divisível, minutos, horas, anos, dias, etc., do relógio e do calendário. A vida flui no seu cronos natural. Kairos, o tempo indivisível de Deus, quando ele age no seu tempo próprio e segundo o conselho da sua vontade. Quando Deus se move no seu tempo, Kairos, ou dia de visitação, o cristão espiritual consegue discernir esse tempo e pode cooperar com Deus. Ele mantém exemplar o seu procedimento de acordo com a vontade de Deus no dia a dia, sendo motivo de louvor a Deus no dia da visitação, enquanto desenvolve-se rumo à maturidade. Muito bem, muito obrigado, irmão Messias. Então os irmãos percebem aí que a leitura é autoexplicativa, mas eu só quero aqui frisar rapidamente
ponto 2 da nossa lição, obstáculos ao crescimento. Existe aqui pelo menos 3 obstáculos ao crescimento do cristão. E quais são os 3 obstáculos? O primeiro dele, como o irmão Messias já leu, tempo errado, irmãos. O segundo dele é escolhas equivocadas. E o terceiro obstáculo é dieta inadequada. Então eu quero frisar rapidamente aqui um ponto que diz assim: o crescimento pode ser retardado por negligência ou por procrastinação em aplicar na própria vida o conhecimento da vontade de Deus. Então, o nosso crescimento, falando do tempo errado, ele pode acontecer a retardação por causa da negligência. Nós podemos negligenciar o tempo de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Então, negligenciar, irmãos, é ter falta de cuidado e de aplicação, de interesse, de atenção em que há descuido, displicência, desatenção, desleixo ou preguiça. Então, isso é negligência. Então, o que acontece? Às vezes, Deus quer te usar. Às vezes, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Mas, muitas das vezes, nós não respondemos ao chamado de Deus. Retardamos, negligenciamos o que Deus quer fazer em nossas vidas. Eu me lembro de uma ocasião, no meu batismo, isso há uns 10 anos atrás, com alguns meses de ter aceitado a Cristo como Salvador, e eu fui batizar-me nas águas, e Deus usando a vida do nosso pastor-presidente, Marcos Galdino, e ele falou para mim que me via como um obreiro na casa do Senhor. E eu, naquela ocasião, nem sabia o que significava ser um obreiro na casa do Senhor. Mas vim de Santo Amaro até a cidade de Diadema, questionando o meu pastor o que era ser um obreiro na casa do Senhor. E hoje, por bondade e misericórdia, sou dirigente da congregação em qual Jesus me salvou. Então, precisamos responder o chamado de Deus. Precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Deus venha usar as nossas vidas, usar os talentos que Ele nos confiou para outras vidas serem alcançadas através das nossas vidas. Então não podemos ser negligentes ao chamado de Deus. Precisamos estar disponíveis para que Deus nos use no tempo em que Ele achar melhor. Precisamos ser como Paulo escreveu a Timóteo, insistir com a palavra, pregar a palavra, seja a tempo e fora de tempo. Precisamos pregar a palavra de Deus. E uma pergunta aqui, irmãos, dentro ainda desse comentário. Diz a nossa lição, o crescimento ele pode ser retardado. Retardado por negligência ou procrastinação. Procrastinar é a mesma coisa de deixar para depois ou adiar. Então, de procrastinar e em aplicar na própria vida o conhecimento da vontade de Deus. Um texto que está em Hebreus 5:12, que Hebreus 5:12 é a nossa lição, o tema da nossa lição, a leitura bíblica, diz assim o 12, pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornate como necessitados de leite e não de alimento sólido. Em Romanos no capítulo 12 e no verso 2, veja o que a palavra de Deus ela nos revela. Romanos capítulo 12 e verso de número 2. Ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas ele diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí dentro desse verso, eu quero fazer uma pergunta. E qual é a vontade de Deus para o ser humano? Paulo está dizendo que nós precisamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. E a pergunta é, qual é a vontade de Deus para o ser humano? Sabe qual é a vontade de Deus para o ser humano? De uma forma simplificada, pelo menos 3 vontades Deus tem para a raça humana inteira, sem distinção de ninguém. Quais são? Primeira coisa, a nossa santificação. Essa é uma das vontades de Deus. Aonde que isso está escrito, irmão Iramar? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 a 7. Depois você anota aí e confere lá. Não vamos poder ler todos os versos por conta do tempo de aula. Segundo, o que Deus deseja? Qual é a vontade de Deus, irmãos, para a nossa vida? Que nenhum se perca. Primeiro, Deus deseja a nossa santificação. Hebreus vai nos dizer que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a vontade de Deus é a nossa santificação. Segundo, que nenhum se perca. João 6:39. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Louvado seja Deus. Ele quer, diz aqui no verso 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta. O que, irmãos? Que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Em terceiro lugar, qual é a vontade de Deus? Que todos se arrependam e volte para Ele. Essa é a vontade de Deus, que todos se arrependam e voltem para Ele e aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua alma e da sua vida. Essa é, de uma forma simplificada, tem muitas outras coisas que podem ser colocadas como a vontade de Deus, mas eu quero simplificar falando aqui destas 3 verdades, da santificação, de que nenhum se perca e de que todos se arrependam e voltem para Ele. Essas são 3 vontades de Deus que nós precisamos compreender, dentre outras que nós podemos encontrar dentro da Bíblia Sagrada. Indo mais adiante aqui, existe, irmãos, o terceiro ponto, que fala a respeito das escolhas equivocadas. Então, é um dos impedimentos, é um dos obstáculos ao nosso crescimento espiritual. É escolhas equivocadas. Então, percebam o que diz a palavra lá em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 12, verso 1 e 2. Às vezes, a escolhas equivocadas, escolhas erradas, elas podem prejudicar uma vida toda. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o verso 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nós precisamos fazer a escolha certa, irmãos. Então, diz a nossa lição, Deus evidencia o seu kairós, que é o tempo de Deus, principalmente em tempo de crise. Então, perceba que nós estamos vivenciando um tempo de crise, irmãos. Estamos vivenciando um tempo de dificuldade. Mas perceba que Deus quer agora evidenciar o seu tempo nas nossas vidas. Então, estamos vivendo tempo de crise. Mas o que devemos fazer nesse tempo de crise? Confiar mais em Deus. Eu sei que tudo isso que está se passando vai trazer muitas lições, tanto positivas quanto negativas, para a vida não somente dos cristãos, mas da humanidade de um modo geral. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, de alguma forma, está falando conosco através
desta situação mundial que está acontecendo. Muitas lições, não podemos detalhar aqui, mas nós vamos aprender com esta situação adversa que o mundo está vivendo agora. Mas é nessa situação, nesse tempo de crise, que Deus ele quer evidenciar o Kairos, o seu tempo, principalmente, sempre segundo o conselho da sua vontade. Mas somos nós que escolhemos como vamos responder às circunstâncias. Veja se não é uma verdade atual isso que eu estou falando. As coisas estão aí. A crise está aí. A epidemia está aí. O Covid-19 está aí. Como que eu, irmão Iramar, como que nós, a igreja, como que a sociedade vai responder a essa situação que o mundo está vivendo? Como que nós vamos responder? Vamos nos desesperar? Vamos nos preocupar? A única coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é confiar em Deus. Porque o mundo pode estar vivenciando um caos, mas uma coisa é certa, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ainda que tudo pareça fora de controle, ainda assim tudo continua rigorosamente no controle de Deus. O Ministério da Saúde pode achar que está sem controle a situação, mas só que o tempo de Deus não diz isso. Tudo está dentro do controle e da soberania de Deus. Nada está fora de controle. Pode estar para nós, aos nossos olhos, mas para Deus tudo ainda continua rigorosamente no seu controle, porque Ele quer, neste momento, evidenciar o seu tempo em nossas vidas e como nós vamos responder às circunstâncias que estão ao nosso redor. Pensemos nisso. Continuando, em muitas ocasiões, a vontade humana se contrapõe egoisticamente à vontade de Deus. Por isso, muitos cristãos não estão prontos a receber o alimento espiritual sólido e exercer maiores responsabilidades, porque fazem escolhas equivocadas. Não é hora de desesperarmos, é hora de depositarmos a nossa inteira e total confiança em Deus. Como eu já disse inicialmente, vou dar um exemplo bíblico aqui, que uma escolha equivocada, que uma escolha fora da direção de Deus, irmãos, ela pode destruir uma vida inteira. Eu acredito que os irmãos que nos assistem conhecem muito bem a história do rei Davi, e que só bastou uma atitude de Davi para que toda a sua família fosse alcançada com perdas irreparáveis, com situações dificultosas, porque Davi resolveu tomar uma atitude que não deveria ter tomado em momento algum da sua vida. Então precisamos ter cuidado para que não venhamos tomar decisões fora da direção de Deus, decisões equivocadas, porque isso pode ser um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Voltando ao que eu falei na lição passada, Saul foi rejeitado por Deus porque agiu irresponsavelmente e equivocadamente, porque ele não deveria ter feito o que Deus disse que não era para ele fazer. Agiu de forma imprudente. Então, por isso, não prosperou. Por isso, não conseguiu ser um grande rei em Israel, porque agiu equivocadamente. Não podemos agir equivocadamente. Precisamos agir sempre pedindo a direção de Deus e do Espírito Santo para as nossas vidas. Então, em terceiro lugar, irmãos, sobre os obstáculos ao nosso crescimento espiritual, nós temos também a dieta inadequada. A dieta inadequada, queridos irmãos. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, no capítulo de número 3 e o verso de número 1 e 2. 1 Coríntios, verso 3, 1 e 2 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais,
como a meninos em Cristo. Verso 2: com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podias e nem tampouco ainda podeis. Então a dieta é inadequada. Quando ele fala da carne aqui, ele está falando do alimento sólido. Ele não pôde dar alimento sólido. Por quê? Porque os irmãos de Corinto não tinham saído do estado da naturalidade e nem da carnalidade. Eles não tinham condições de receber alimento sólido. Só poderiam continuar sendo alimentados com leite, com coisas básicas, com alimentos mais fracos, porque não tinham condições espirituais de receber ensinamentos mais profundos. Não tinham condições de receber instruções mais profundas, porque eles eram homens ainda carnais, como meninos em Cristo, embora tivesse muito tempo já de crente, mas ainda eram meninos em Cristo. Então precisamos ter uma dieta adequada. Aí é uma pergunta que eu faço aqui dentro da dieta inadequada. Para que nós tenhamos a nossa saúde em dia, para que o nosso corpo possa desenvolver bem, nós precisamos cuidar bem da nossa alimentação. Precisamos ter um determinado cuidado com isso. A pergunta é essa, irmãos: será que nós temos também cuidado da nossa dieta espiritual, né? Se nós temos nos preocupado com o nosso alimento espiritual, assim como nós temos nos preocupado com nossa alimentação física? Porque para que haja um bom desenvolvimento, boa qualidade na saúde, imunidade, assim por diante, precisamos de uma alimentação adequada. Aí eu pergunto aos irmãos que nos assistem: será que nós estamos nos preocupando com a alimentação espiritual para as nossas vidas, da mesma forma que nós estamos nos preocupando da nossa vida espiritual, da mesma forma que nós nos preocupamos com a nossa alimentação física? Fica para nós essa pergunta, porque se nós quisermos crescer no conhecimento, esse crescimento ainda se dá através da palavra de Deus. Se nós quisermos crescermos na graça, no conhecimento, crescer no favor de Deus, ainda é através da oração, da conversa com Deus. Então fica esta pergunta: será que nós temos nos preocupado com a nossa dieta espiritual da mesma forma que temos nos preocupado com a nossa dieta física? Será que temos regularmente nos alimentado da palavra de Deus? Será que nós temos, como nos dias atuais agora, tem que se lavar muito as mãos, tem que manter uma higiene muito adequada? Será que temos deixado a palavra de Deus lavar a nossa alma? Será que temos bebido bastante da água da vida que está na palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré? É uma pergunta que fica para nós. Porque um dos impedimentos ao crescimento espiritual é uma dieta inadequada. Será que as redes sociais, os aplicativos, o qual temos acesso nos nossos dias, não estão impedindo que nós nos alimentemos adequadamente do alimento espiritual através da palavra de Deus? É uma pergunta que fica, porque um dos obstáculos que nós enfrentamos ao crescimento espiritual é a dieta inadequada. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui caminhando para o final da nossa aula, mas diz a nossa lição assim: da mesma maneira que cuidamos da nossa alimentação física, é preciso também cuidar da nossa dieta espiritual. E assim, duas verdades cruciais. Primeiro, o alimento, ele é essencial para o crescimento e o desenvolvimento. Segundo, este deve ser compatível com cada estágio de desenvolvimento. Então, mais adiante na nossa lição, diz assim: os recém-nascidos podem receber apenas leite e só necessitam dele para desenvolver. Certo? Então, entretanto, à medida que cresce, a criança precisa de alimento sólido. Assim também o cristão
precisa sair da fase do leite e ir para uma dieta de comida sólida. Precisamos sair do leite, irmãos. Precisamos agora suportar verdades mais profundas. Não podemos mais nos conformar de vivermos tanto tempo na igreja, na presença de Deus, e não termos o conhecimento adequado, nos confundirmos com tão pouca coisa, nos sentirmos apreensivos diante de coisas tão básicas. Não podemos, porque nós somos discípulos de Jesus. E ser discípulo de Jesus quer dizer ser seguidor dele, imitar o que ele fazia. Então Jesus cresceu em questão física, Jesus cresceu na questão social, Jesus cresceu na questão espiritual, cresceu no conhecimento diante dos homens, diante de Deus e assim por diante. Lucas 2:52. Então, se somos imitadores de Cristo, não podemos nos conformar com a infância espiritual. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós finalizarmos aqui, o terceiro ponto da nossa lição fala a respeito da ajuda ao crescimento. Ajudas ao crescimento. O primeiro ponto fala sobre os desafios do crescimento. O primeiro desafio é o homem natural, que precisamos vencer. O segundo desafio, precisamos vencer o homem carnal. O terceiro desafio é chegar na medida espiritual necessária. E o segundo ponto, obstáculos ao crescimento. Quais são eles? O tempo errado. Precisamos estar sempre dentro do centro da vontade de Deus. Segundo, escolhas equivocadas. Precisamos ter cuidado, irmãos, e viver sempre na direção de Deus. E terceiro, dieta inadequada, como eu falei agora há pouco. E o terceiro ponto, ajudas ao crescimento. E quais são as ajudas que nós podemos receber que vão nos dar aí crescimento da palavra de Deus? Vamos dar crescimento no quesito espiritual. Quais são eles? Primeiro, a primeira ajuda que nós podemos receber para crescermos, alimento da palavra. Então, para um bebê crescer saudável, ele precisa do leite materno. É o melhor alimento. E até mesmo o que ele necessita somente. Segundo a medicina, se ele só receber o leite materno, para ele já é o suficiente pelos seus primeiros meses de vida. E para nós, qual é o alimento necessário, irmãos? É a palavra de Deus. Messias, Mateus 4:4, leia para os irmãos, por gentileza. Mateus 4:4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então perceba, os irmãos, que quando o Senhor Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo pede para que ele transforme as pedras em pães. E Jesus não tivesse poder para isso, mas ele, pela própria palavra, combater o inimigo, ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E que palavra é essa, irmãos? Palavra essa ainda é a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra que saiu da boca de Deus e foi disponibilizada para mim e para os irmãos ter acesso a ela e nos alimentarmos diariamente dela. Então, também João 5:39, quem disse isso foi o próprio Jesus, irmãos. Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 39. Olha o que Jesus diz, falando sobre o alimento da palavra. Olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos, quer saber de Jesus? Vai ler a Bíblia. Quer aprender de Jesus? Vai ler a Bíblia. Foi Jesus que disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas. Nelas quem? Nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, a vida eterna. E são elas que de mim testificam.
Aí nós lemos João, primeira epístola de João, capítulo 2 e verso 25. João disse assim: e esta é a promessa que ele nos fez. Que promessa? A vida eterna. Ele diz, a vida eterna é a promessa que Jesus nos fez. Aí João 5,39, Jesus corrobora dizendo, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a ajuda que nós temos, primordial ao nosso crescimento espiritual, é se alimentar da palavra de Deus. E segundo, discipulado dinâmico. Precisamos aprender a andar nas pisadas do Mestre. Porque a palavra discípulo, irmão, significa literalmente aquele que aprende. Entretanto, implica mais coisas do que apenas ser um aprendiz. Diz respeito a relacionar-se com o Mestre. Ser discípulo não é somente aprender de alguém, mas é se relacionar com aquele o qual a gente está aprendendo dele. Messias, pode deixar preparado aí Atos 4 e 13? Então aqui, presta atenção, os irmãos, olha. É possível que um aluno receba instrução de seu mestre, sem, no entanto, adotar as suas atitudes, ações e valores. Então, isso não é um discípulo, porque o discípulo mantém o relacionamento com aquele do qual ele está aprendendo. Todavia, o discípulo torna-se um adepto dos ensinamentos de seu mentor. Não apenas devota-se a ele, como deseja tornar-se como ele. O discípulo busca seguir as crenças do mestre, bem como imitá-lo, repetindo aquilo que o vê fazer. Portanto, um discípulo é alguém que se une a outra pessoa com o intuito de adquirir conhecimento teórico ou prático, usando-a como modelo e esforçando-se para imitá-lo até tornar-se como seu instrutor, um mestre capaz de ensinar aos outros. Isto é ser um discípulo, é vivenciar, irmãos, os ensinamentos do mestre, é se apoderar dele, se familiarizar com ele. Aí é o que Paulo escreveu nos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso é ser um discípulo, é imitar todas as atitudes do seu mestre. Aí por isso que Paulo nos informou de sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isso é uma referência do que é um verdadeiro discípulo. É aquele que ele coloca em prática a vida e os ensinamentos do seu mestre. Ainda assim, através da dinâmica da convivência com o mestre e da imitação, o aprendiz adquire o estilo e habilidades e o conhecimento de seu mentor, tornando-se parecido com o seu mestre. Messias, por gentileza, lê para nós Atos 4 e 13, que os irmãos vão ver nesse verso. Aqui, as pessoas olhando para os discípulos e percebendo, esses homens são assim porque andaram com Jesus. A palavra diz assim, Atos 4, 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Glória a Deus. Então vocês percebem pela leitura do texto que as pessoas maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque o que eles faziam era uma reprodução do que Jesus fazia quando ainda estava no meio deles, irmãos. Então isso é uma referência bíblica do que é ser um verdadeiro discípulo. É incorporar, é vivenciar e deixar emanar de si os ensinamentos e as práticas do seu mestre. E temos também, em terceiro lugar, para nós finalizarmos aqui, as ajudas ao crescimento. Primeiro, alimento da palavra de Deus. Então, precisamos nos alimentar mais da palavra de Deus. Segundo, um discipulado dinâmico. E, em terceiro lugar, a ajuda do Espírito Santo. Tá, meus queridos irmãos? Para nós finalizarmos aqui, diz a palavra de Deus em João 14, verso 16. João 14 e
e 16, diz aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O verso 17 diz assim: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então temos a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas para nos ajudar. Quando alguém nasce de novo, começa a crescer e encontra no Espírito Santo um ajudador eficiente em sua vida espiritual para conhecer e experimentar tudo o que vem de Deus. De que forma o Espírito Santo ele nos ajuda a crescer, irmãos, para alcançarmos a maturidade em Cristo? Primeiro, como que ele nos ajuda? Certo? Como que o Espírito Santo nos ajuda? Por que que ele nos ajuda? Ele está conosco e habita em nós. O texto que eu já li aqui em João 14, 16, 1 Coríntios 6 e 19 também nos fala isso. Segundo, ele nos guia na verdade. Ele nos ajuda dessa forma. Primeiro, ele está conosco, habita em nós. Segundo, nos guia na verdade. Terceiro, nos reveste de poder. Atos 1 e 8. Quarto, ele intercede por nós. Ele nos ajuda intercedendo por nós. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Ele nos ajuda quando não sabemos orar, não sabemos nos expressar diante de Deus. Ele nos ajuda. Ele intercede por nós. E em quinto, ele produz fruto e concede dons. Desta forma, o Espírito Santo nos ajuda. Referências bíblicas, Gálatas 5, 22 e 23 e 1 Coríntios no capítulo 12 e o verso de número 7. Então, o Espírito Santo, irmãos, ajudou o Senhor Jesus a cumprir o seu propósito humano, levando-o a ser obediente, servo do Pai. Assim, o Espírito Santo é o único que pode nos conduzir à semelhança de Cristo. Precisamos do controle diário do Espírito Santo em nossas vidas e completa rendição de nossa vontade para andarmos no Espírito e servirmos ao corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então, é isso. As ajudas que nós temos ao nosso crescimento espiritual, nos alimentando da palavra, tendo um discipulado dinâmico, vivendo um discipulado dinâmico e também a ajuda do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero aqui agora finalizar agradecendo a Deus por esta oportunidade tão rica e tão excelente que Deus tem nos dado aqui, de mais uma vez estarmos gravando esta videoaula como ferramenta de ensinamento aos irmãos, e agradecer a Deus pela vida de nosso campo, de Eldorado Diadema, os nossos pastores, todos os irmãos, e também ao nosso amado irmão Messias, que tem nos ajudado aqui, tem sido um instrumento, uma ferramenta de Deus em nossas vidas, para que este material fosse disponibilizado aos irmãos. Ele vai estar aqui fazendo as considerações finais também, e estaremos encerrando aqui em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero aqui agradecer a todos, por ter nos acompanhado até esse momento. A Escola Bíblica Dominical, eu costumo falar que a Escola Bíblica Dominical ela evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Então, queridos, eu sinto assim uma alegria muito grande de estar aqui junto com o pastor Iramar, dando continuidade nesse estudo, para que todos vocês que estão em casa não fiquem sem a Escola Bíblica Dominical, porque ela nos preenche de domingo de manhã, ela preenche o meu coração e o coração de todos os irmãos que eu sei que amam a palavra de Deus e são pessoas que querem crescer espiritualmente. Todos aqueles que frequentam a Escola Bíblica Dominical, eu sei que são pessoas que querem realmente crescer espiritualmente, ter um crescimento espiritual. E essa lição nos fala sobre crescimento, queridos. É justamente para nós que amamos a Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a todos. Quero aqui passar agora para o pastor Iramar, nos dar a bênção apostólica para que nós possamos encerrar a Escola Bíblica Dominical. Amém. Graças a Deus.
Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.